Assim, foi muito, muito especial, assim, e parece que foi ontem, mas fazem 24 anos, o tempo voa. Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é sobre o verbo fazer. E perguntaram sobre os verbos impessoais, se tem plurais. Eu disse não, 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 sim, pessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeito não há. Bom, devemos saber que o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. E o que isso significa? Sendo um verbo impessoal, ele não sofre variação. Ele permanece sempre no singular, nesse sentido, beleza? Então, o correto é faz meses que não estudo, faz horas que não estudo, faz dias que não estudo, beleza? Fazem 2 anos. 2 anos. Faz 2 anos. Fazem 2 anos. Faz 2 anos? Você é professor de português? Também. Você sabia que quando ele indica tempo decorrido, ou seja, tempo já passado, ele não tem sujeito? Quer dizer que ele não vai para o plural. Mas como assim, professor Daniel? Veja a seguinte frase como exemplo. Fazem 2 anos que viajei. Olha, o faz aqui, ele está no plural. Mas se ele indica tempo já passado, ele não deveria. O correto seria faz 2 anos que viajei. Eu quero que vocês fiquem de olho aqui, é que o verbo fazer quando impessoal, representando horas, dias, anos, tempo ou clima, ele não é tangível, ou seja, não tem como nós termos um sujeito explícito. Por quê? Se o sujeito estiver explícito, o verbo deixará de ser impessoal, se tornará pessoal e fará concordância com o sujeito. Agora, percebam uma coisa. Irmãos brigam e faz as pazes? Não, pessoal, olha só, tem um sujeito explícito, irmãos. Então, irmãos brigam e fazem as pazes. Se eu tiver o sujeito explícito, eu vou concordar, porque o verbo não será impessoal. Cachorros faz muito barulho? Não, cachorros fazem muito barulho. Sávio e Marina, olha só, Sávio e Marina fez 10 anos hoje? Não, Sávio e Marina fizeram 10 anos hoje. Por quê? Porque eu tenho aqui o sujeito composto, Sávio e Marina. J e Elaine fará ou farão 8 anos de casamento. J e Elaine farão 8 anos de casamento. Por quê? Porque novamente eu tenho um sujeito composto aqui, J e Elaine. Não quero mais que vocês errem isso aqui. Vamos aos exemplos para que tudo fique mais claro. Olha só. Faz ou fazem 8 anos que me casei. Já perceberam que é tempo transcorrido? Então, é impessoal e o correto é faz. Faz 8 anos que me casei. Faz ou fazem 40 minutos que ela acordou. Tempo transcorrido, então faz 40 minutos que ela acordou. Fez ou fizeram belas manhãs neste mês. Olha só, temos aqui já fenômeno da natureza, então fez belas manhãs neste mês. Agora, devem fazer. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu tenho aqui uma locução verbal. Tenho, olha só, devem fazer 10 anos que não a vejo. Percebam que é tempo transcorrido e o verbo impessoal também fará com que o verbo auxiliar fique impessoal, ou seja, sempre no singular. Então, deve fazer 10 anos que não a vejo. Nada de colocar devem fazer 10 anos que não a vejo, tá bem? Qual é a forma correta? Deve haver dúvidas ou devem haver dúvidas? Nós temos aqui um caso especial de concordância com locução verbal. E é muito simples, eu tenho que olhar para o verbo principal. Se o verbo principal for pessoal, ou seja, tem sujeito, o auxiliar tem que concordar com o núcleo do sujeito. Agora, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar vai obrigatoriamente ficar no singular. Afinal de contas, se não tem sujeito, como é que eu vou jogar alguém da estrutura verbal para o plural? E quem foi que apareceu aqui como verbo principal? O verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal. Portanto, caracteriza oração sem sujeito. Tanto que dúvidas aqui é um objeto direto, sintaticamente falando. Portanto, a forma correta
correta é deve haver dúvidas e não devem haver dúvidas. Gostou da dica? Então curta e compartilhe. Mas o fato inegável é que haviam 4 pelotões de choque da Força Nacional. O Ministério da Justiça sabia do risco de invasão e depredação de prédios públicos. E perguntaram sobre os verbos impessoais, se tem plurais. Eu disse não, 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 sim, pessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeito não há. Verbo haver, verbo fazer, sim, pessoais, não tem plurais. Eu disse não, 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 no singular. Terceira pessoa, verbo haver no sentido de existir. Não vai, não vai, não vai, não vai esquecer dos fenômenos da natureza que também são impessoais. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui pra estudar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui pra estudar. E perguntaram sobre os verbos impessoais, se tem plurais. Eu disse não, 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 sim, pessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeitos não há. Verbo haver, verbo fazer, se temporais não tem plurais. Eu disse não, 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 no singular. Terceira pessoa, e verbo haver no sentido de existir. Buenas! A alternativa que apresenta erro de concordância verbal é... Então tá. Pela letra C e D, tá? Então diz assim, sempre existirão batalhas. Então, ó, o que existirá, gente? Batalhas. Batalhas é o próprio sujeito do verbo existir, porque o verbo existir não é verbo impessoal. Assim como o verbo acontecer e ocorrer. Os três são pessoais. Então, apesar de estar vindo posto ao verbo, é o sujeito, e o verbo vai lá e tchum, concorda com o sujeito. Beleza? Letra D. Hão de acontecer batalhas. Aqui o verbo haver é apenas auxiliar do verbo acontecer, e o verbo acontecer tem sujeito. Então eu pergunto, o que há de acontecer? Batalhas. Batalhas continua sendo o sujeito. Agora, poderia haver batalhas na forma de evento ou sua versão histórica. Lembra? Em locução verbal é o verbo auxiliar que sofre flexões. Certo? Só que agora o verbo haver não está com o sentido do verbo existir, gente? Então agora ele é impessoal, ele não tem sujeito. Eles têm a impessoalidade dele, é o verbo auxiliar. Fica com a catapora do verbo principal. Entendedores entenderão. E aí então, ó, fica no singular. Poderia haver batalhas. Batalhas é só um objeto direto, porque o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Mas finalmente, então, haverão de haver batalhas. Ó, esse primeiro haver não é auxiliar deste haver, que por sua vez não é sinônimo desses aqui? Sim. Então esse principal é impessoal e estende a impessoalidade dele ao verbo auxiliar, permanecendo no terceiro singular. Haverá de haver batalhas. Aqui está o erro. Gostou? Curta e salve para não esquecer. E perguntaram sobre os verbos impessoais, se tem plurais. Eu disse não, 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 sim, pessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeito não há. Verbo haver, verbo fazer, sim, pessoais, não tem plurais. Eu disse não, 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 no singular. Terceira pessoa, verbo haver no sentido de existir. Não vai, não vai, não vai, não vai esquecer dos fenômenos da natureza que também são impessoais. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui pra estudar. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui pra estudar. E perguntaram sobre os verbos impessoais, se tem plurais. Eu disse não, 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 sim, pessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeitos não há. Verbo haver, verbo fazer, se temporais não tem plurais. Eu disse não, 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 no singular. Terceira pessoa, e verbo haver no sentido de existir. Eu disse não, 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 sim, pessoais. Não tem pessoas, e sem pessoas sujeitos não há. Verbo haver, verbo fazer, se temporais não tem plurais. Eu disse não, 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 no singular. Terceira pessoa,
E verbo haver no sentido de existir.